Boa noite a todos. Seja bem-vindo, bem-vinda na casa do nosso Deus. E nessa noite a gente vamos meditar aqui, né? Abrem a Bíblia de vocês, né? Em 2 Crônica, capítulo 26, né? E a gente vamos aqui meditar um pouquinho, né, na história desse rei. 2 Crônica, capítulo 26. E ao você encontrar, feche seus olhos e vamos orar. Soberano Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, pecador e falho, mas queremos aqui ouvir a Tua voz. Fale conosco nesse momento. Abençoe essa jovenzinha que está aqui, ó Deus, a vida dela. Tira todo o temor, tira todo o medo da vida dela e que a paz de Cristo repouse sobre ela e sobre mim. E o Senhor derrama a chuva serôdia sobre nós. Fale conosco, abençoe a família dela, os irmãos que não chegou, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Bíblia conta a história de vários reis que foram pessoas tementes a Deus e reis que não foram tementes a Deus. E nessa noite nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a vida do rei Uzias. E no capítulo 26 de 2 Crônica nos diz assim: todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e constituiu em lugar de Amazias seu pai. Ele edificou a Elate, restituiu a Judá. Depois o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolia de Jerusalém. E ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizeram a Amazias, o seu pai. Então vamos falar um pouquinho. A gente entende, irmão, que Uzias, ele era filho de Amazias. Amazias tinha como esposa, Jecolia, que era a mãe do rei Uzias. Uzias, ele começou a reinar com 16 anos de idade. 16 anos ele ainda era jovem, era um rapaz, era um adolescente. E a Bíblia diz que o reinado de Uzias foi de 52 anos. 52 anos ele se tornou rei de Israel. Mas a Bíblia diz também no versículo 4, que Uzias, ele era reto perante o Senhor. Ele fazia as coisas que agradavam a Deus. Então a Bíblia diz que Uzias, ele fez tudo o que fizeram o que? Amazias, seu pai. Vamos para o versículo 5. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio na visão de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então Uzias, ele viveu também na época de Zacarias. E se a gente for olhar, Uzias também, ele passou por um tempo de dificuldade. Por quê? Porque se a gente for lá para o livro de Zacarias, a gente vai entender que na época de Uzias, houve um evento ali muito interessante. Então, no livro de Zacarias, a gente lê aqui sobre o que aconteceu em Uzias. Pode dar certo, tá? Zacarias capítulo 14 e o versículo 5 diz assim: fugirei pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará
terra é asal. Sim, fugirei como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Então, querido, o profeta Zacarias, ele descreve que na época de Uzias, houve também o quê? Um terremoto. E vocês sabem, querido, quando alguma cidade é atingida por algum terremoto, grandes devastações acontecem. Mas Uzias, ele se propôs a fazer o quê? A fazer a vontade de Deus. E é isso, querido, que eu e você, nós devemos fazer, independente das coisas como estão. Nós não podemos desanimar, nós não podemos desistir dessa caminhada, porque é nessa caminhada que a gente vai perseverar, até a volta de Jesus. Então, voltando lá para a segunda crônica, capítulo 26, aí nós paramos no versículo 5. Versículo 6 diz assim: saiu e guerreou. No versículo 6, ali de Zacarias, fala que ele se propôs a buscar a Deus, tirar tudo aquilo que não agradava e fazer a vontade de Deus. E no versículo 6 diz: saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gaza e de Jabe e de Asdod, e edificou cidade no território de Asdod e entre os filisteus. Então Uzias, saiu à guerra contra os filisteus, quebrou ali os muros de Gade, ele de Jabe e de Asdod, e ele edificou ali a cidade do território entre a cidade dos filisteus. Versículo 7: Deus o ajudou contra os filisteus, e contra os árabes que habitavam em Cubaal, e contra os meunitas. Então, querido, a gente percebe que Uzias, ele foi um homem que ele foi temente, ele buscou, ele propôs em buscar a Deus nos dias de Zacarias, e a Bíblia diz que Deus ajudou, e Josias, ele foi crescendo, ele foi ficando forte. No versículo 8, os amonitas deram presente a Uzias, cujo renome se espalhará até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremos fortes. Então, cada vez mais esse rei, ele fazia o quê? Ele progredia. Esse rei, ele se tornava poderoso. E o versículo 9: também edificou Uzias torres em Jerusalém, porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e o fortificou. Querido, então esse rei, ele começou a reinar com 16 anos, e esse rei, ele foi prosperando, esse rei foi ficando forte, esse rei foi ficando reconhecido. Por quê? Porque Deus fazia parte, Deus é o centro, ele propôs a buscar a Deus. E quando Deus age conosco, querido, as coisas dão certo. Querido, no versículo 10 diz: também edificou torre no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lá lavradores e vinhateiros, e nos montes e nos campos férteis, porque ele era amigo da agricultura. Então ele tinha muita riqueza, ele tinha gado, tinha muitos lavradores, ele edificou ali muitos poços. E a gente vê, quando você propõe buscar a Deus, as bênçãos de Deus, ela é derramada. E no versículo 11 diz:
Tinha também Uzias um exército de homens destros, né, nas armas, que saía à guerra em tropa, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel, Maséias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. Então, querido, a gente vê que esse rei Uzias, né, ele foi um rei que ele tinha grande posse, ele cresceu, se tornou forte, poderoso ali, né? Mas a Bíblia diz que ele tinha também o que? 300 homens, né? Um exército de homem destro, homem com armamento, homem com tropa, né? Tudo ali, escrivão, né? Na época de Ananias, esses homens, tudo fazia parte do exército de Uzias. E o versículo, querido, 12 diz: o número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Então, só de homens valentes, homens corajosos, homens de guerra, ele tinha 2.600. Só pessoas prontas para a batalha, querido. E no versículo 13: debaixo da sua ordem havia um exército guerreiro de 307.500 homens. Imagine, irmão, um exército de 307.000. É muita gente. Era um exército poderoso, era um exército grande, que fazia a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os seus inimigos. Então imagine um exército de 307.500 homens. Imagine como esse exército era poderoso, como esse rei cresceu, como esse rei se engrandeceu. E o versículo 14 diz: preparou-lhe Uzias para todos o exército escudo, lanças, capacete, couraça, arco e até 2 fundas para atirar pedra. Então o versículo 15: fabricou em Jerusalém máquina de invenção de homens peritos, destinado para as torres e cantos das muralhas, para atirar flecha e grandes pedras. Divulgou-se sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Então, querido, a gente vê um rei que cresceu, um rei que estabeleceu, um rei que se tornou poderoso, um rei que se tornou conhecido, e um rei que tinha o que? Grandes posses, e um rei que se tornou muito ali poderoso naquela região. Mas a gente percebe, queridos, que a vida de Uzias poderia ter sido o que? Totalmente diferente, né? E se nós continuarmos aqui no capítulo 16, nos diz assim: Uzias atacaram Galé, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Então, querido, a gente vê que Uzias, ele entrou ali no templo. Uzias, ele se exaltou, o orgulho começou a subir ali para a cabeça, e a gente vê que aqui ele fez coisas que não foi do agrado de Deus. Ele entrou ali, e ele pegou, queridos, e ele queimou incenso que só era permitido para quem? Para o sacerdote. E diz aqui, querido: porém o sacerdote, as
entrou após ele, né, com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, pessoas corajosas, né, resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor teu Deus. Então, 80 homens firmes, 80 homens de Deus, foi ali e resistiu e disse: Uzias, você não pode queimar incenso, porque isso só é permitido para os sacerdotes. Queridos, e no versículo 19, então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra o sacerdote a lepra lhe saiu na testa perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa. Apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor ferira. Querido, um homem poderoso, um homem rico, um homem que se tornou conhecido, afamado, mas um homem, irmão, que deixou que a riqueza tomasse conta da sua vida, um homem que se tornou orgulhoso, um homem que se exaltou. Infelizmente, queridos, depois as consequências chegaram. E no versículo 21, assim ficou o leproso rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o seu cargo, a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto mais ato de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Descansou Uzias com seu pai e com seus pais os sepultados no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Queridos, como a vida de Uzias poderia ter sido diferente, mas Uzias, infelizmente, ele se exaltou, ele se orgulhou, ele achou que podia todas as coisas, e a Bíblia diz, querido, que ele morreu leproso. Queridos, nós temos que ter cuidado. Não é porque eu e você temos uma posição ou temos um cargo que a gente quer ser melhor, que a gente acha que pode todas as coisas. A Bíblia diz que a gente temos que ser humilde, temos que ser manso, né? A sabedoria é em conhecer a Deus, não é querer dizer: não, eu sei, eu posso, não, mas Deus é que age por meio de nós. E eu quero terminar lendo o último versículo aqui no livro de Isaías. Então, quando Uzias morreu, na época aqui também de Isaías, de Zacarias, a gente vê aqui, querido, em Isaías capítulo 1, né, o versículo 1 diz assim: visão de Isaías de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acai e Ezequias, rei de Judá. Então, na época do profeta Isaías, a gente vê que Isaías, ele já era profeta, e a gente vê aqui que foi na época de Isaías, né, que Isaías teve essa visão ainda na época do rei, o quê? Do rei Uzias. E se vocês forem aqui, querido,
para Isaías também, capítulo 6, e o versículo 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas de sua veste enchiam o templo. Então, quando Isaías já era profeta, e a Bíblia diz que na morte, quando Uzias morreu, então o profeta Isaías, ele teve uma visão ali do trono, da majestade de Deus. E para você ver, irmão, talvez aquele povo, quando viu que Uzias, que era um homem forte, poderoso ali naquela época, mas Uzias tinha morrido. Talvez a nação ficou desanimada, desesperada. Então Deus dá agora uma visão para o profeta Isaías, e o profeta Isaías contempla o Senhor, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A nação não estaria sozinha, a nação não ia ficar só. Por quê? Porque Deus reina, Deus sempre reinou, Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua fé, que Deus prepare cada um de nós para um dia morar com Ele e sermos obedientes, não sermos orgulhosos, como foi o caso de Uzias, que infelizmente deixou a desejar. Nesse momento vamos ficar em pé e vamos cantar um louvor. Santo eterno Deus, amado Pai, nós te agradecemos pelo dom da vida, por estarmos aqui, agradecido porque acreditamos nas promessas de Jesus. Tem misericórdia de nós, da tua igreja, do teu povo, fortalece nossa fé, ajuda-nos, ó Deus, a nos tornarmos missionários e ajuda-nos, Senhor, a não nos tornarmos orgulhosos, nem soberbos, nem arrogantes e nem querer, ó Deus, achar, nos exaltar em ser melhor do que os outros. Tem misericórdia de nós, abençoa a igreja, fortalece nossa fé, nos prepara a cada dia, ajuda a tomar decisões, ajuda a orarmos mais e nos preparar para a volta de Cristo. Fortalece nossa fé
e leva-nos em paz. Abençoa minha família, abençoa os irmãos que não chegaram. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Amém.